Ok, estamos aqui gravando. O programa já avisa, né? Estamos com uma gravação em progresso aqui. Então, sejam todos muito bem-vindos e vamos começar já com a abertura. Fazer uma aberturinha aqui. A Cláudia Menta para iniciar os trabalhos de hoje. Por favor, Cláudia, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todos mais uma vez. Então, vamos agora nos ligando aos nossos mentores individuais, aos mentores desse trabalho, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, nos conectando a Ismael, nos conectando à nossa mãezinha querida, pedindo para que ela continue sempre olhando por nós, a Jesus, nosso mestre, agradecendo por todos os seus ensinamentos, a Deus, nosso Pai, por tudo que somos, por tudo que temos, e por mais a oportunidade de estarmos aqui juntos mais uma vez. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Cláudia, graças a Deus, né? Todo mundo aqui reunido. A Beth, gente, olha, a Beth, ela está ostentando, ela está no nosso lar, gente, olha só, ela está lá na colônia espiritual, que bonitinho. Dá um oi aqui para a Julieta, para a Liliane, para Sandra Sonageri, Sandra Sonageri, olha, tá aí, volta, muito bom. Que mais aí, já falei, Juliana, muito bom, vamos começar então, gente, mas chega de papo, vamos para o que interessa aqui. Rapidamente, só para mostrar para vocês o que nós temos aqui de novidade no canal, porque hoje, como vocês sabem, é quarta-feira. Quarta-feira é dia de podcast e nós estamos falando sobre um assunto palpitante, o umbral, no programa de hoje, que está lá já na nossa, está no YouTube, está nos tocadores de áudio. Vamos aí, o André Luiz estava sempre ouvindo falar sobre umbral. Aí ele tomou coragem e perguntou para o Líder, mas que raios, o que é umbral? E aí começa, então, o Lises começa, então, a explicar, e, obviamente, nós aqui, né, com a Sandra Curada, a Sandra Rodrigues, fazemos aí algumas observações sobre essa passagem, esse capítulo, então vale muito a pena estar no ar lá. Na sexta-feira eu fiz uma exposiçãozinha, também está lá no YouTube, A Fé e a Reforma Interior. A aula passada também está lá no nosso YouTube, quem perdeu, a Parábola dos Dois Filhos, também está lá à disposição. Então, curtam, compartilhem, curta o nosso canal, tudo isso é muito bem-vindo para a nossa comunidade cristã espírita que estamos aqui em formação. Bem, e hoje nós vamos conversar sobre uma parábola, como eu falei para vocês. A Ariovaldo chegando aí, gente, só dar um oi para ele. Como nós falamos... Boa tarde a todos. Olha aí, Ariovaldo, grande Ariovaldo. A Rita também está aí, olha a Rita, chegando também, seja bem-vinda também. Nós vamos agora para o capítulo 20 de Mateus, que é quase uma continuação, não, parábola 20 não, peraí, peraí que agora eu me perdi aqui, é a 22, desculpa, é a 22, mas ela é uma continuação da 20 praticamente, porque continuamos naquele ambiente, quer dizer, Jesus está lá em Jerusalém, Jesus já fez lá a limpeza no templo, quer dizer, fez lá aquele discurso dele, depois ele foi provocado, sabendo com que autoridade ele faz aquilo, aí ele contou algumas parábolas, contou a parábola dos trabalhadores da vinha, né, que nós já vimos, e agora a parábola dos dois filhos, que já falou também, a parábola dos agricultores assassinos, que nós vimos quando nós estudamos as parábolas em Marcos, então tudo isso tem a mesma ideia, a mesma conotação. Então, somos sempre... E veja que coisa simbólica que é sempre falando sobre vinha. Estamos sempre falando sobre vinha. Vinha aí é a questão da Palestina, né, na época de Jesus, da comunidade judaica e tal. E, na sequência, então, no capítulo 22, Jesus começa, então, essa parábola do banquete de casamento. Banquete de casamento. E essa parábola ela é um pouco... as pessoas têm uma certa dificuldade com ela. Eu acho até que ela é bem autoexplicativa na maioria das vezes, mas é que ela tem um final que é um pouco dramático. E esse final incomoda, porque a gente vai ver daqui a pouquinho, sem querer dar spoiler, esse final ele mexe um pouco, né? Quer dizer, como assim? A pessoa está sendo jogada para fora e tal. Isso incomodou, por exemplo, o Martinho Lutero, que achava que essa parábola nunca poderia ter sido contada por Jesus, por exemplo, ele achava meio estranho isso. Então, nós vamos aqui analisar isso, e para analisar eu vou colocar aqui, eu não sei se eu já fiz em algum momento, em alguma encarnação, a Bárbara está aí também, a Ana Cristina, Silmara, sempre dando um oi para vocês. Eu não sei se eu já mostrei isso para vocês, mas se eu não mostrei, nós vamos mostrar agora. Tem um filminho aqui que conta dessa parábola.
Então, eu vou colocar aqui para vocês, dentro daquela ideia de, se eu conseguir, né? O que eu fiz aqui? Ah, peguei errado. Aqui, gente, às vezes acontece, né? O programa ao vivo é assim. Peraí, cadê a minha parábola? Está aqui. Agora vai. Espera um pouquinho só, gente. Vamos lá. Isso. Então, se vocês tiverem alguma dificuldade de entendimento, de leitura, vocês, por favor, me falem, tá? Mas eu acho que vai dar tudo certo, porque até tem legenda aqui nessa gravação. Então, vamos prestar atenção que ele vai narrar aqui um pouco essa parábola. Aí depois a gente volta e nós começamos a falar sobre isso. Tá rolando aqui. Não. Falando por parábolas, Jesus disse que o reino dos céus se assemelha a um rei, que, querendo festejar as bodas de seu filho, ordenou a seus servos que chamassem para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, se recusaram. O rei mandou outros servos, com a ordem de dizer da sua parte aos convidados: Preparei o meu jantar. Tudo está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para sua casa de campo, outro para o seu negócio. Outros ainda pegaram os servos e os mataram. Sabendo disso, o rei ficou furioso e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. E então disse a seus servos: O festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que foram convidados não eram dignos dele. Ide e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. O rei entrou em seguida para ver os que estavam à mesa e, dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: Como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem ficou em silêncio. E então disse o rei à sua gente: Atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes. Porquanto muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Ok. Então, como vocês podem perceber, entenderam agora o final, né? O final é um pouco dramático, como eu falei para vocês, mas vamos lá, porque essa palavra ela tem muitos significados. Eu vou sempre aqui começar, como a gente sempre faz, normalmente eu faço um apanhadinho meio histórico da parábola, e depois nós vamos para a parte espírita, e conforme vocês, se alguém leu algo sobre isso em algum livro, vai se colocando e nós vamos em algum livro espírita, né? Se alguém leu algo sobre isso, pode compartilhar e falar um pouquinho aqui para nós. Bem, a parábola, então, eu acho que a gente tem que entender que, primeiro, assim, Jesus está dizendo o quê para eles? Para quem é o público que ele está falando? Então, ele está falando para o mesmo público das parábolas anteriores, sacerdotes, os fariseus, os saduceus. É para esse público. Óbvio, tem o povo também que está lá, mas o recado é para aquela turma. E esses caras ficam muito incomodados com esses ensinos de Jesus, porque ele rompe todo o formalismo que eles estão acostumados, a parte ritual, um Deus punitivo. Então, tem lá um modus, tem uma maneira de eles fazerem o culto, e Jesus está chegando e trazendo uma outra ideia do que seria esse relacionamento espiritual. E eles ficam, né? E eles ficam incomodados com aquilo, porque aquilo vai destruir tudo o que eles estavam pregando, orientando ao longo de muitos anos, séculos. Então, por isso, que quando Jesus faz isso, ele está decretando aí uma espécie de uma falência, a inutilidade daquela religião e, consequentemente, dos seus chefes. Então, toda essa questão é isso. Ele está falando, isso aí não serve mais, isso aí é antigo, isso aí está defasado, está fora do contexto.
Então, os adversários, obviamente, ao ouvirem essas questões, eles ficam, o quê? Nervosos, irritados, são praticamente algozes, uma vez que eles não aceitavam também ser contrariados. Não é que eles querem debater o assunto, eles nem aceitam debater, eles querem enquadrar Jesus e arranjar algum jeito de pegá-lo e prendê-lo. E aí vem essa, por que eu estou dando fazendo todo esse introito, como se diz antigamente, né? Porque nós saímos da ideia da vinha que nós vimos nas outras parábolas e partimos para um banquete de casamento. Então, Jesus muda completamente o contexto de apresentação da parábola do que ele estava fazendo anteriormente. E isso aqui já nos chama uma atenção, porque o casamento, a festa de casamento na época de Jesus, era a festa, era assim o evento, qualquer podia mudar assim pela condição financeira da pessoa, podia ser um casamento que durasse dias ou um dia, mas não importa, o casamento era uma festa muito importante. E vamos convir aqui, quer dizer, quando ele fala também em casamento, a gente pode não encontrar vinha em todo quanto é lugar, mas casamento, eu acho que é meio universal aqui, pelo menos no nosso planeta, assim, a gente não tem. A ideia de casamento é uma ideia que todo mundo, qualquer população, qualquer habitante desse planeta sabe do que está se tratando. Então, Jesus aqui está fazendo uma coisa mais universal. Ele sai da vinha, ele sai daquela questão que estava representando o povo judeu e está ampliando isso para um banquete de casamento, ou seja, ele está expandindo os limites daquele conceito de... Peraí, Luiz, eu vou fechar só um pouquinho o seu microfone, que está dando microfonia para mim aqui, tá? Mas depois você abre quando você for falar, beleza? Então, ele está expandindo aqueles horizontes, ele está abrindo a ideia de que aquele ensino está sendo levado para todos, não apenas para os judeus. E isso fica muito retratado nessa parábola, como vocês puderam perceber. Acho que deu para vocês fazerem aqui um jogo, né? uma singularidade. Primeiro que o rei, obviamente, é Deus. O filho é Jesus. Jesus vai casar, né? E vai casar com quem? Quem é a noiva? Somos nós, a humanidade. Tá? Então, é esse aqui, ele está convidando para todo mundo participar. Veja, ele está convidando, ele não está obrigando ninguém. Isso é uma coisa que está em comum com as outras parábolas também. A parábola dos 2 filhos, a parábola dos trabalhadores da vinha. Deus não manda, vem, agora é sua vez, tem que trabalhar aqui. Não, ele convida, você vai se você quer. Né? Então, ele está convidando para o banquete. E quando ele convida para o banquete, o que acontece? Primeiro, ele vai chamar o povo escolhido. E aí, esse povo escolhido não dá atenção para esse convite, não quer saber. Um está cuidando dos negócios, o outro está cuidando da vida pessoal, enfim, ninguém está interessado nessa questão, porque eles estão muito o quê? Materializados, eles estão muito preocupados com o aqui e com o agora, esquecendo dessa ideia da espiritualidade. Então, isso é uma questão importante. E quando Jesus fala de banquete, ele fala o quê? De alegria. Ele fala de amor, ele fala de algo que é assim, que tem um tempo, é perene, vai existir aí por um bom tempo. Mais um pouco aí a ideia de um casamento mais idealizado, vamos chamar assim. Então ele está mostrando que é o contraponto ao que aqueles fariseus, saduceus e tal falavam, porque se vocês se lembram, quer dizer, o que eles exigiam? Sacrifício, culto, peregrinação lá a Jerusalém, ir ao templo, ir à sinagoga, mas a festa é outra coisa. A festa rompe tudo isso. Ele está mostrando claramente o seguinte: olha, esquece, é alegria. O reino de Deus é algo que é totalmente diferente disso. É uma coisa que, puxa, conquista, é apaixonante, é amoroso. Então, está tudo isso dentro de uma ideia do casamento. E ele está convidando, mesmo essas pessoas que ainda estão com o coração endurecido, ele está chamando, vem para essa festa. Estamos convidando vocês, vem aqui, juntem-se a isso, mudem esse comportamento. Só que isso não acontece. E aí, então, ele foi... quando ele fala, por exemplo, que o rei mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas esses não quiseram vir, Jesus está recordando que foi Israel o destinatário predileto de Deus, e a quem foram enviados os profetas, os quais não foram ouvidos. Muitos deles, inclusive, foram mortos, o que vai acontecer também com Jesus. Ou seja, está retratando o quê? Que é um povo que está lá, fechado. Esse povo para quem Jesus está falando,
é um povo fechado, coração duro, que não escuta Deus, não escuta o seu Senhor. Mas Deus não desiste. Deus não desiste. Isso eu acho que é muito interessante. Nós vimos na parábola dos trabalhadores da vinha. Toda hora ele está convidando. Toda hora ele está convidando para as pessoas participarem da vinha. Então, aqui, Deus não desiste do seu povo, nem da humanidade, e eis que o convite continuou sendo feito, até que, aborrecidos pela insistência do rei, aí começam, então, a matarem os mensageiros. E a parábola, então, continua seu curso falando, né, mais desenrolares aí dessa questão. Ele falou o seguinte: em seguida o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela, porque ele estava chamando, e os caras não queriam. E aí ainda chegaram e ainda mataram os profetas. Então, qual é a conclusão do rei, né? Quer dizer, o que ele está falando? Os convidados não foram dignos dela, e a conclusão do rei é uma acusação ao fechamento de Israel à conversão. Então, quando Jesus está contando isso, está falando dessa maneira, mas pela boca lá do rei, o que está simbolizando isso? É uma condenação àqueles corações duros, aquelas pessoas que não queriam mudar o seu entendimento. Mas, apesar dessa rejeição, isso não vai inibir, não vai impedir que Deus continue tentando, mas dessa vez para a humanidade. Vamos ampliar aí esses chamados. E é por isso que acontece a nova determinação do rei, corresponde à insistência de Deus e à continuidade de sua oferta de vida para toda a humanidade, aquele contato verdadeiro com a espiritualidade. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Há alguns autores que dizem que essa ideia de ir até as encruzilhadas está falando para ir atrás dos pobres, dos miseráveis, dos excluídos. Tem autores que acham que é isso. Enfim, ele está indo para tudo quanto é lugar buscando essas pessoas. E aí, de modo, acho que importante aqui para nós, é apresentada a nova dinâmica do reino. Quando isso acontece, Jesus está mostrando que mudou todo o paradigma, mudou toda a proposta de chamamento. O que acontece aqui? Ele vai fazer o quê? Ele vai ser mais inclusivo. Então, Jesus está mostrando que o reino de Deus ele é inclusivo, ele vai chamar todo mundo. Não importa mais agora se é bom, se é mal, não importa. Se é judeu, se é pagão, não interessa. Todo mundo está sendo convidado, então, para essa festa de casamento. E acabou o tempo, né? Acabou o tempo, então, das distinções, dos rótulos, das separações. Isso também é muito importante. Não existe mais castas. Todo mundo está junto no mesmo barco. O que, convenhamos, para os judeus da época era uma coisa impensável, né? Revolucionária, até demais para o entendimento deles. E aí, o que mais acontece aqui? Então, todos os maus e bons são chamados, está chamando todo mundo, e o resultado foi a sala cheia de convidados. Então, agora temos um monte de gente, perfeito? Agora tá beleza, está bombando a festa, o casamento, todas as pessoas estão chegando e tal. E vem agora para o nosso, acho que a questão mais problemática para nós, vamos chamar assim, mais desafiadora de compreensão, e que vai dar pano para manga aqui para nós. E eu vou pegar aqui uma interpretação do Francisco Cornélio, que é um biblista brasileiro. Ele faz uma análise dessa passagem e ele diz para nós o seguinte, aqui, eu vou lendo um pouquinho, fazendo aqui alguns comentários, mas eu vou aqui meio que seguir o que ele escreveu para nós como uma contribuição para a nossa reflexão. Eu não estou dizendo que ele está certo ou está errado, mas como eu já falei isso para vocês inúmeras vezes, as parábolas nos permitem muitas interpretações e muito entendimento simbólico. Então, vamos ver o que ele pensa sobre isso e depois nós fazemos aqui, vamos ver o que vocês cataram aí na parte espírita. Então, ele diz o seguinte, que aceitar, quer dizer, está tudo ótimo, né? Quer dizer, convites foram feitos, a sala está bombando, todo mundo está participando do casamento, é uma coisa muito bacana. Porém, diz ele, aceitar o convite requer compromissos da parte do convidado. Aí já começou a ter as letras miúdas do contrato. O que seria esse compromisso da parte do convidado? E ele diz aqui o seguinte, que ninguém é excluído do reino, mas alguém pode se auto-excluir, ao não fazer a comunhão com os demais. Ou seja, tem que ter uma interação. A pessoa não pode ficar no seu canto, ele tem que participar.
ele tem que participar daquela comunidade. Essa é a ideia aqui do Francisco Cornélio. Então, você está sendo convidado, é uma nova proposta. Aí você tem que participar de alguma maneira dessa nova proposta. Não basta só você dizer, olha, eu estou aqui, eu sou desse time. E aí fica lá só tranquilo, sentadinho, tal, mas não faz nada. Então é isso que ele está querendo dizer. Ninguém é excluído do reino, mas alguém pode se auto-excluir ao não fazer a comunhão com os demais. É esse o sentido, na opinião dele, do convidado que não portou o traje de festa. Aí ele segue aqui para nós. Então vamos entender aqui mais paulatinamente aqui para a gente conseguir compreender esse pedaço aqui. A percepção do rei, notada pelo evangelista, é uma investida para a sua comunidade. Então, ele está dizendo que isso é um recado que Mateus está dando especificamente para a sua comunidade, porque uma parte dessa parábola está em Lucas, mas ele não utiliza toda essa parábola, ele muda uma boa parte dessa parábola, inclusive esse finalzinho aqui. Então, ele fala o seguinte, que é um recado para... cadê aqui? Agora me põe. A percepção do rei, notada pelo evangelista, é uma investida para a sua comunidade. Não basta estar na sala, participar de reuniões e atos litúrgicos, sem disposição para a vida comunitária. O traje é aqui sinal de unidade entre os convivas do banquete e, portanto, os membros de uma comunidade cristã. Guardadas as devidas proporções, o que ele está dizendo aqui para nós? Quer dizer, não basta você dizer que é espírita, por exemplo. Você tem que fazer algo dentro desse conceito espírita. O que é um espírita? É só você falar assim, eu li todas as obras de Kardec, eu vou quando a gente podia, né? E eu vou toda semana lá no centro espírita, eu tomo água fluidificada e tal. Mas aí ele não faz caridade, ele não participa da comunidade, ele não faz algum tipo de trabalho de ajuda naquela comunidade. Então, tudo isso aqui, o que é? É o traje. Ele pode estar lá de corpo, mas ele não está com o traje nupcial. É isso que o Cornélio está nos colocando aqui, que eu achei muito interessante, muito bem pensado aqui, essa ideia, esse conceito. Então, por isso que a reação do rei à falta de traje em um dos convidados não significa castigo. Não significa que não é o rei que está tirando a pessoa, é a pessoa que está se auto-excluindo como convidado. Olha que ideia legal essa, é bem diferente esse conceito. Espera que tem alguém que está com o microfone aberto. Luiz, eu vou fechar o seu microfone, tá? Ok. É bem diferente isso, quer dizer, a gente acha pela narrativa que é o rei que está mandando pegar o sujeito e colocar ele para fora. Mas na visão do Cornélio aqui, é o contrário. Ele só está sendo colocado para fora porque ele se auto-excluiu ao não comprar aquela ideia e se colocar a mão na massa. É um pouco como eu coloquei na sexta-feira lá, a fé e as obras da reforma interior. Não adianta você ter fé se você não faz alguma coisa, se você não tem uma atitude. Então, por isso que essa atitude seria o traje nupcial. Então, cadê aqui? Não aceitar participar do banquete, ou seja, de fazer esse trabalho, de assumir esse trabalho espiritual com alegria, amor e justiça, é privar-se da vida em plenitude. Óbvio, você está com metade, né? Você está com uma máscara, sou espírita, mas você não está fazendo as coisas que têm que ser feitas, com coração, com alegria, sabe? A mesma coisa é fazer, puxa, eu vou ter que ir na casa espírita da paz, que horror, tem que pegar o ônibus, né? Sabe, essas coisas? Não, acho que hoje eu não vou, né? É isso, você está com a metade, você está sem o traje nupcial. Quando você está com vontade, você vai com alegria, você vai com amor, você vai com satisfação. Então, aí sim você está com o seu traje nupcial, você está lá para fazer esse trabalho espiritual. Então, não aceitar participar do banquete com alegria, amor e justiça é privar-se da vida em plenitude. Ter os pés e mãos amarrados, diz aqui o nosso querido Francisco Cornélio, amarrados, né, chorar e ranger os dentes, é a imagem do desespero último do ser humano. Só é desesperado quem não aceita participar do banquete da vida. E o banquete da vida é essa comunhão, mas é essa comunhão com atitudes em relação a todos esses ensinos e esse chamamento do plano espiritual maior. O evangelista ensina com tudo isso que o simples fato de alguém participar de uma comunidade, ou igreja, ou centro espírita, não é sinal nenhum de garantia da vida. Sabe? Porque você está lá, mas você está fazendo alguma coisa, você é só um hipócrita. É isso que Jesus vive falando lá. Você tem que ter essa noção, tem que ter essa consciência. Mas essa consciência não é da comunidade, é uma consciência que cada um de nós tem que trazer, e às vezes, quando nós não participamos dessa forma ativamente, nós podemos até estar lá de corpo presente, porque ninguém vai nos colocar para fora, mas nós não estamos participando plenamente. Né?
Então, se vive plenamente quem acredita, quem aceita fazer comunhão e pratica o programa de vida de Jesus. Olha que legal. Tem que praticar. Olha o que ele fala aqui, é isso. Só vive plenamente quem aceita fazer comunhão e pratica o programa de vida de Jesus. Tem que fazer isso na prática, obras. Não adianta ter só a fé, fazer algo, né? A parábola é concluída com uma nota proverbial, explicativa, diz aqui o Francisco Cornélio, né? Porque muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Mesmo dentro da comunidade, há risco de alguém ficar privado de vida plena. O evangelista enfatiza exatamente isso. Não basta ter sido convidado ou convidada, afinal, todos foram. O importante é o sentir o chamado, conduzir a vida segundo o programa daquele quem chama. Ou seja, é nós seguirmos os ensinamentos e colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Caso contrário, nós estaremos nos auto-excluindo, porque todos são convidados. Mas qual é a grande diferença? É quem coloca em prática essas lições, esses ensinamentos de Jesus na nossa vida diária. Então, aí, quando nós não fazemos isso, o que acontece? Choro e ranger de dentes. Mas é porque alguém está nos colocando para fora? Não. Nós é que estamos nos auto-excluindo, na visão que eu achei muito legal do Francisco Cornélio. Essa é a parábola. Agora, eu gostaria muito de ouvi-los sobre isso. Se alguém encontrou alguma coisa, eu sei que o Luiz andou dando uma lidinha em alguns livros, se o Luiz quiser também fazer um comentário agora, já começamos. Luiz, fique à vontade, vocês também fiquem à vontade, só vão levantando o dedinho que eu vou colocando vocês aqui para rodar. Estão me ouvindo? Sim, estamos. Pois é, eu fiz uma pesquisa, eu pesquisei até dos clássicos, né? Caligares, Paulo Alves de Godoy, Caibar Schutel, mas eu fui nos dois diferentes. Eu fui num site que eu gosto muito, que se chama Portal do Espírito. É um site bastante completo. Ele diz, bom, o festim das bodas é o reino dos céus, não tem dúvida. Os primeiros convidados são os hebreus, os judeus, a quem foram antes enviados profetas anunciando a vida do Messias e eles não acreditaram. Deus manda-lhes outro grupo de pessoas e eles continuaram não acreditando. Deus manda o próprio Jesus, ele, além de não acreditarem, ainda o matam. E aí Deus envia seus exércitos, mas não é que Deus destrói. Aqui o significado é a destruição de Jerusalém e do templo pelos romanos na década de 70. Não é? E aí o rei manda também convidar outros, significa que o evangelho seria pregado a todos. Mas a mais completa que eu vi está no site da Federação Espírita Brasileira, que diz que bodas indicam união, aliança de Deus conosco e vice-versa. O filho para quem as bodas são preparadas é Jesus. Os servos são enviados do Senhor, né? E aí os primeiros não têm sucesso. O rei tenta mandar outros que mais indicados para lidar com o povo e também não tem sucesso. Que as iguarias do banquete são as lições do evangelho. O campo e o negócio são os interesses materiais. O ultraje e homicídio significa ação de espíritos inferiores. E isso que o Antônio falou, a veste nupcial significa sinceridade espiritual e despreendimento de bens materiais. E as trevas e ranger de dentes são as reencarnações difíceis decorrentes da nossa conduta. E aí uma interpretação diferente, que ele diz que o convidado sem o traje nupcial seria o falso profeta, o líder religioso hipócrita e por aí vamos. E dá uma conclusão, de que a conclusão dessa parábola é que a destinação do ser humano é a perfeição, pois já possui as condições para isso, basta querer e agir. Muito rapidamente, Antônio. Não, muito legal. Você mencionou muitas coisas que até bateram aqui com o que o Francisco Cornélio falou, mas também você teve aí umas pitadas espíritas muito legais, assim, eu curti, achei bacana, muito bom. Gente, o que mais vocês viram aí Alguém viu alguma coisa no Evangelho segundo o Espiritismo? Alguém queria falar?
Vamos lá, se não falarem, eu vou falar alguma coisinha que o Kardec colocou aqui que eu acho bacana. Ah, vamos lá, Regina, vamos lá. Você está com uma mãozinha levantada, duas mãos levantadas. Vamos lá. Tem duas? Não, é a virtual e a sua, eu vi assim, né? As duas, né? Ah, tá certo. Então, você tá me ouvindo? Tá. Sim, estamos. Tá. Então, eu achei no site da Federação do Espírito do Estado de São Paulo, Tá. e eu achei muito interessante, foi até uma exposição, era uma pessoa, assim, de uma vozinha muito meiguinha, assim, muito tranquila, adorei a exposição dela. E ela disse basicamente o seguinte, que é aquilo que o Luiz já falou, então as bodas é tudo que Deus está oferecendo, né, para a humanidade, e os ensinamentos são para todos, alguns seguem, outros não. E aqui também ela faz uma comparação, né, dizendo que a nós também será perguntado como entraremos no reino de Deus sem a veste, o que foi jogado nas trevas. Então, vamos aprendendo isso, tirando de nós as imperfeições. Tudo faz parte do nosso crescimento. Aí que eu achei interessante, olha, atrás das várias existências, vamos fazendo essa transformação. No esforço de querer ser melhor, precisamos limpar nossa veste. E cada vez que saímos de uma encarnação, voltamos para a pátria espiritual, entramos, mas não conseguimos ficar, temos que retornar ao planeta Terra para limpar melhor essa veste. E isso gradativamente. E essa limpeza nós só conseguiremos através de Jesus, dos seus ensinamentos, da sua moral, da sua humildade. Só com Jesus. Não conseguiremos entrar no reino de Deus sem ou por ele. Então, o que é a veste nupcial? É essa transformação interior. Enquanto não conseguirmos tirar o desejo de vingança, de ódio, os preconceitos, o orgulho, o egoísmo, nós não estaremos com a veste totalmente limpa. E daí ela termina dizendo que nos dias de hoje nós estamos tendo um grande chamamento à responsabilidade, né? A nos unirmos todos os povos, todas as etnias. E essa parábola nos mostra que precisamos tirar todas essas atitudes negativas para podermos entrar no reino de Deus. Esse chamamento é importante porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. E como estamos nós? Nós vamos ser os escolhidos? Então, eu achei muito interessante essa explicação das outras que eu vi, né? Eu vou dar 2 bônus hora para você, um para o seu esforço de ouvir a palestra, anotar, fazer a liçãozinha de casa, e uma para a expositora, né? Mandou bem, muito legal. Não, mas é isso mesmo, quer dizer, tem essa... Achei interessante. Não, tem esse lado também, né? Quer dizer, a ideia de você purificar o seu espírito, você vai fazendo, passando as encarnações, que é o mais... É bem diferente, né, do que as outras que a gente estava vendo. Sim, sim. Não, muito legal, Regina. Obrigado por compartilhar aí essa exposição, parte dessa exposição, claro, né? Mas isso que é bacana. O que mais, gente, que vocês gostariam de complementar ou acrescentar aqui? Vocês estão muito silenciosos, gente. Todo mundo com a carinha baixa. Bárbara, cadê você, Bárbara? A Bárbara, fala alguma coisa, Bárbara. Bom, enquanto ninguém fala, eu vou falar aqui... Tá bom. Quando ninguém fala aqui, eu vou falar o seguinte, aqui. Tem um capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então, se vocês depois tiverem alguma paciência, tempo para ler esse capítulo, seria interessante, porque ele abre justamente com a parábola da festa de núpcias, essa que nós vimos, tem esse título. E aí Kardec faz a partir do item 2, Kardec faz uma série de colocações, mas eu acho, vou só destacar uma aqui para vocês, que é o finalzinho, porque ele diz o seguinte: não basta ser convidado, não basta dizer-se cristão, tampouco sentar-se à mesa para participar do banquete celeste. É necessário, antes de tudo, e como condição expressa, vestir a túnica nupcial, ou seja, purificar o coração e praticar a lei segundo o Espírito, pois essa lei se encontra inteira nessas palavras: fora da caridade não há salvação. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Foi por isso que Jesus disse: muitos serão chamados e poucos os escolhidos.
E aí, por que eu gostei dessa parte? Porque bate muito com o que o Cornélio falou sobre a questão da atitude. Você tem que fazer algo, você tem que fazer algo, né? Fazer algo de prático. E o que é a caridade? O que é a caridade, senão o amor em ação? Já ouvimos falar isso 600 vezes, não estou aqui inventando a roda. Mas é isso, quer dizer, você só consegue melhorar essa sua veste, e pegando também um pouco do que a Regina disse, é todo esse trabalho nosso de melhoria espiritual, e fazer algo. Né? Estar só no centro espírita não vai nos tornar uma pessoa melhor se nós não fizermos a nossa reforma interior, nós não fizermos aqui a nossa elevação moral, nossa transformação moral, fazer nossas obras, tudo isso é importante. E Kardec bate muito nisso, e ele menciona novamente aquela frase, que é eu tenho certeza que todos vocês têm isso colado na geladeira, né? Fora da caridade não há salvação, tem até adesivo no carro. Eu imagino que todos vocês tenham isso e pratiquem, né? Porque é isso que vai nos ajudar nesse trabalho de melhoria da nossa veste, do nosso espírito, nossa vestimenta espiritual aqui. Né? É isso que vai tornar, pelo menos, uma chance de nós seguirmos nesse caminho de um aperfeiçoamento moral. Então, o Kardec nos diz isso, daqui a pouco eu volto, porque a Bárbara está com a mãozinha levantada. Eu dei uma acordada na Bárbara, agora a Bárbara quer falar. Vamos lá, Bárbara, fale, por favor. Atendendo a pedidos. Exato. Abaixo assinado, vamos lá. Um comentário sobre um trecho do Evangelho que sempre me incomodou, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Porque passa a impressão de que a gente é passivo na história, né? Assim, eu fui chamada, mas chegou lá na hora, eu não fui escolhida. Putz, voltei, que injustiça. Isso sempre pegou para mim. Eu fico pensando se não é uma questão até de tradução, muitas vezes, né? Que o texto original foi traduzido sei lá quantas vezes e chega para a gente dessa forma. Eu não acho possível que Jesus tenha colocado dessa maneira, porque parece que nós somos pobres coitados, que de vez em quando a gente pode receber o benefício de ser convidado e, putz, que azar, você não foi escolhida, volta. Vai passar mais uma temporada lá que você ainda não está pronta. Não é assim, né? A gente tem a nossa parcela bem grande aí de ação e de mudança e lendo simplesmente essa frase, a gente pode fazer uma interpretação bastante equivocada. Eu acho que é uma questão de tradução infeliz aí, que ao longo dos séculos foi sendo feita e do ativo a gente virou passivo da ação aí. Por isso, eu acho que a tradução está correta porque não tem nenhuma observação, tanto na Bíblia Pastoral como na Bíblia de Jerusalém. Quando tem algum ruído, eles colocam alguma chamada, então não tem. Pode ser que lá no princípio alguém pode ter mudado, né? A gente sabe que não dá para colocar a mão nessa cumbuca aí de tradução do Evangelho. Porém, essa observação que você fez é interessante, e acho que até por isso que o Martinho Lutero ficava tão incomodado, porque realmente dá um negócio, né? Poxa, eu estou sendo convidado, depois eu sou excluído, eu tenho as mãos amarradas, sou colocado para fora, é um negócio meio triste, né? Assim, pô, que Jesus é esse, que Deus é esse, misericordioso, amoroso. Por isso que essa visão do Francisco Cornélio, dizendo que, na verdade, isso é simbólico, porque não é que ele está sendo jogado para fora, é ele que se auto-excluiu. Aí muda um pouco o entendimento e bate com o que a Regina falou, com o que Kardec está falando, que é a busca para você se qualificar, né? Porque o chamado está vindo, mas de repente você pode estar lá. É um pouco a história do André Luiz, né? Vamos falar do André Luiz aqui, porque acho que a gente está... É o assunto que a gente está... Eu estou mais próximo aqui até para fazer o podcast com as Sandras, né? E o André Luiz, por exemplo, ele estava com uma veste nupcial? Não estava. E aí ele ficou lá, 8 anos no umbral, que pode ser um lugar físico, depende da interpretação de cada um, pode ser um lugar físico, uma questão de consciência, tá tudo bem. Mas ele não estava preparado, né? Ele não estava ainda, ele estava lá no plano espiritual, mas ele só conseguiu, de alguma forma, ser resgatado quando ele se conecta, de alguma maneira, fazer lá uma oração, tem a intercessão da mãe, enfim, tem um ouro lá, mas aí ele consegue ser resgatado. Então, eu acho que é um pouco isso, às vezes, né? Quer dizer, nós vamos para o plano espiritual, mas nós não estamos tão preparados. Então, talvez seja a ideia do convite, mas nem todos estão aí preparados. Somos muitos os convites, mas são poucos aqueles que podem realmente ascender espiritualmente. Só vai poder fazer isso quem? Quem fizer um trabalho de reforma interior, de ter um contato maior com a espiritualidade, fazer as obras. É dessa maneira que eu enxergo. Não estou dizendo para vocês que essa seja a melhor maneira. Peraí, acho que a Sandra Marques está querendo falar, ou o filho dela está querendo falar. Os dois eu quero falar, mas ele está me atrapalhando um pouquinho. Filhos têm esse lado, eles gostam de estar junto, né? Vamos lá. Eu queria falar
o seguinte, que quando a gente é convidado para uma festa de casamento, geralmente vem no convite o tipo de traje que você tem que usar para aquela festa. Né? Então, ele fazendo essa ligação, com certeza, talvez eles sabiam o tipo de traje que eles teriam que, né? Como eles teriam que estar intimamente para ir a essa boda. Sim. E o cara foi de bico, né? O cara entrou lá. Então, um pouco ao contrário aí do que a Bárbara falou, eu acho assim, não é que chegou lá e falou, eu fui, me mandaram embora. Não, ele sabia exatamente como ele tinha que ir. Né? Ele tentou entrar, mas sabendo que ele poderia não ser aceito, né? Ele não tinha feito esforço algum, né, para poder estar lá dentro, né? Perfeito. Então, acho que na passagem, claramente, na passagem da Bíblia, diz que todos os outros foram convidados, então ele também foi convidado. Sim, sim. Isso, ele foi convidado, mas ele sabia o traje que ele tinha que estar, né, para ir na festa. Então, mesmo sendo convidado, ele teria que saber, né, como que ele tinha que se apresentar naquela boda, né? Posso falar uma coisinha? Não, claro. Depois, na sequência, eu já faço um comentário aqui. Pode ir, Liliane, vamos lá. Né, na verdade, até lembrando, né, do André Luiz, ele chegou lá achando que ele era o suprassumo, né? Poxa, mas eu fui médico, eu curei vidas. E estava mais por fora do que, né, tanto que ele ficou lá amargando. Então, acho que muitas vezes a gente acha que está fazendo certo para merecer o reino dos céus. E a gente não está fazendo nada, né? Na verdade, falta muita coisa para a gente fazer. Eu acho que depende do ponto de vista, né, de cada um. No caso desse que não estava com o traje adequado, não estava nem ligado nisso, né? Então, eu acho que tem muito a ver com essa questão. Às vezes a gente acha que a gente está batendo lá, super preparado. Nossa, mas eu frequentei a casa espírita. Nossa, aí eu dei alimento para os que precisavam, eu rezei, eu orei, eu fiz. E não é bem só isso. Não foi suficiente, né? Não foi eu suficiente. acho que é por aí. Acho que é por aí. Sim, não, eu acho que também. Às vezes a gente acha que está com o traje certo, né? Oh, puxa, tem essa expectativa. Eu até li um dia para vocês, eu não sei se foi no ano passado, que o André Luiz estava fazendo não era no Nosso Lar, era num outro livro. E aí ele está andando lá pelo umbral e vê lá uma pessoa falando: puxa, eu fui amiga de Bezerra de Menezes, e ela estava lá no umbral pedindo para ser socorrida. Não adiantou nada, ela foi amiga, trabalhou lá com ele e tal, mas não foi o suficiente para melhorar o traje dela. Acho que é isso, mas ela tinha essa expectativa. Assim como o André Luiz, como também a Liliane colocou, ele vai lá para o umbral, mas ele fica pensando, por que eu estou aqui? Ele não está entendendo, né? E realmente, só depois, quando ele vai para o Nosso Lar, aí ele começa a perceber que ele desperdiçou a encarnação dele, aí ele chora lá, tem lá aquele momento de autocrítica. Então, acho que é aí que ele começa a entender que ele estava com o trajezinho errado. Eu acho que é por isso, porque quando nessa parábola o Cornélio fala, assim, o convite foi espalhado para todo mundo, para bons e maus. Bons e maus. Até porque o mal pode, a gente até falou um pouquinho isso na outra vez, né? Ficou até um pouco polêmico, mas o mal também pode. O mal, a pessoa que tem uma questão aí da maldade, ou pelo menos um lado, né? Ele pode mudar, ele tem condições de fazer uma alteração de caminho. Então, o convite é feito para todo mundo. Agora, ele precisa ter esse traje, porque senão ele pode até querer ir, mas se ele não está ainda elevado espiritualmente, não fez uma transformação moral, não está fazendo o seu trabalho, a caridade, aquela coisa toda que você já conhece, aquele pacote, né? Tem um combo, né? O combo espírita, o combo espírita de verdade, e aí não adianta, né? Aí não adianta, você vai ficar um tempinho, vai ficar que nem aquela mulher lá, que fui amiga de Bezerra de Menezes, trabalhei ao lado dele e tal, vai estar lá no umbral, né? Beleza? Muito legal, muito bom, gente. Eu estou gostando dessa participação de vocês aqui. Deixa eu ver aqui. Yoshi, fala, vamos lá. Meu amigo iPhone, vamos lá. A questão aí da referência às vestes talvez seja a questão moral ou a questão espiritual aí, porque o que acontece? Quando Jesus ele fala sobre os ensinamentos que levam ao reino dele, existe a questão que ele falou de caridade, de mudança de paradigmas, vamos dizer. E eu acho que como é que chama? Essa questão aí
ela é uma questão difícil, porque tem ainda a questão da reencarnação, ou seja, a pessoa não consegue, às vezes, numa existência, numa vida fazer todas as modificações, sim. ela cumprir aquelas, vamos dizer, aqueles parâmetros morais que foram estabelecidos. Foi ótimo. Outra coisa, você vê que as pessoas são diferentes uma das outras. Você, às vezes, vê pessoas que não tiveram assim nenhum ensinamento moral, nada, e elas se comportam de uma forma que você fica até admirado, falando, nossa, como que aquela pessoa, sem ter nenhum ensinamento, sem nada, ela se comportou daquela forma. Então, parece que vem prontinho de fábrica, né? Vem com todos os opcionais, mas o que ele fez para conseguir isso? É verdade. Onde ele comprou o remédio para conseguir isso? Reforma íntima lá na farmácia, né? Então, exato. Você falar, isso só pode ser porque a pessoa, o espírito daquela pessoa está num outro nível. Perfeito. E aí, eu só queria pegar um gancho que você está falando, que eu me lembrei quando você está dizendo, que eu, no ano passado, fiz uma entrevista com a Cris Senson, né? Nossa colega aí, que infelizmente desencanou por causa da Covid. E ela falou um negócio que foi muito legal. Ela disse o seguinte, que se ela partisse para o plano espiritual e ela conseguisse chegar lá e percebesse que ela conseguiu resolver um defeito dela, porque realmente é muito difícil a gente conseguir resolver vários defeitos, mas conseguisse resolver um defeito, ela daria uma festa no plano espiritual. Ela disse isso lá na nossa entrevista, foi uma entrevista que nós fizemos em junho do ano passado, faz um ano quase, nessa conversa, e isso marcou, porque realmente é isso. Poxa, são muitas dificuldades para nós, que a gente tem que resolver um defeito. São vários os defeitos que nós temos, até a gente enxergar que nós temos um defeito já é um problema, né? Enxergar que nós temos um defeito já é um problema. Aí começar a trabalhar para melhorar aquele defeito, aí é outro problema, que é a dificuldade da reforma interior. Mas se a gente conseguir fazer nós já estamos dando uma melhoradinha na nossa veste nupcial, na nossa túnica nupcial, né? Já estamos colocando um homo lá, sei lá, um ajax, não sei o produto que vocês costumam utilizar aqui, mas já estamos dando uma melhorada nessa nossa roupinha. Um defeito. Então, é realmente muito desafiador. Por isso que eu quis fazer esse comentário aí na sequência do Yoshi, porque é algo importante para nós. Às vezes a gente quer fazer, vou fazer toda a minha reforma interior. Tá bom, se conseguir, ótimo, né? Mas numa vida só é bem desafiador isso. Né? Quem mais quer falar? Muito legal, gente. Vocês estão afiadíssimos hoje aqui. Essa túnica. Deixa eu ver quem mais. Alguém mais? Beth, você está no plano espiritual, você quer falar alguma coisa aí para nós, Beth? Estou no trânsito, Antônio. Ah, que bonito, né, dona Beth? Muito bem, espero que você não esteja dirigindo. Estou dirigindo mesmo. Vou ter que cortar aqui essa parte, senão a gente vai ser tudo preso aqui, né? Tudo mutado. Ninguém mandou você falar. Tá bom, porque você está nesse fundo aí, né? Essa terra aí no fundo. Beleza. Quem mais, gente? Alguém mais quer falar mais alguma coisinha sobre isso? Nada mais. Bem complexa essa parábola, né? Causa um desconforto mesmo. A Bárbara está correta, a Bárbara está corretíssima nisso. Realmente é algo que a gente fala, mas não é possível, não pode. Mas se a gente pensar espiritualmente, por isso que quando Kardec faz o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no começo, ele diz, olha, as parábolas elas são muito difíceis, as passagens, os ensinos de Jesus são muito difíceis se você não tem uma chave de entendimento. A chave de entendimento que é, óbvio, o Espiritismo. Aí fica mais claro para nós algum desses contextos, aí fica para a gente falar, opa, aí já dá para a gente entender, bom, a veste pode ser a nossa evolução espiritual, né, como que a gente faz para melhorar isso, como a gente faz para ter uma veste melhor, então tudo isso dentro de uma ótica espírita. Pô, vou conseguir melhorar essa túnica assim, logo de cara? Não, várias encarnações, quando a gente vai melhorando, fazendo a nossa transformação moral, tudo paulatinamente, né, nada assim da noite para o dia. Mas acho que vale muito a pena para a gente fazer essas reflexões. E principalmente isso que ele fala, né? Quer dizer, a gente está realmente participando ativamente disso? Será que somos só espíritas cristãos da boca para fora? Será que nós estamos fazendo algo? Acho que isso também é legal, né? Porque às vezes a gente gosta de fazer parte de uma comunidade, mas não gosta de colocar a mão na massa. Será que nós estamos fazendo isso efetivamente? A Ide está querendo falar? Tá bom, Ide, vamos lá. Vamos que nós já estamos indo para os nossos finalmente aqui. Você só precisa ligar o microfone, isso. Eu li aqui nas maravilhosas parábolas de Jesus, do Paulo Alves Godoy, ele cita alguma coisa assim, um pouco diferente do que a gente estava falando, que é a respeito assim, das pessoas que não seguem, não conseguem entender os ensinamentos de Jesus e tal, sustentam alguns princípios a ferro e fogo, né? E aí ele fala assim, alguns dos convidados deixaram de se revestir das vestes nupciais
enquanto perambulavam pela terra, apresentando-se num mundo espiritual com o perispírito revestido de densas manchas, por terem mantido a luz debaixo do velador, né? E aí que eles vão ter... isso vai se traduzir em sofrimento espiritual, onde há prantos e ranger de dentes. Depois, mais embaixo, ele fala assim: o reino dos céus não se toma de assalto, asseverou Jesus, e é notório que somente aqueles que cumprem com o dever, são bons e misericordiosos, alcançam a perfeição do esforço pelo esforço próprio, se tornando pacificadores, e dessa oportunidade podem se revestir de diáfanas vestes de anjos, quer dizer, já passa para outro nível, né? Perfeito. Perfeito. Não basta ser seguidor de determinada fé para se adquirir essas excelsas qualidades espirituais. É imprescindível trabalho de vanguarda, esforço incessante, o cultivo de virtudes cristãs. Bacana. E vejam vocês como é fantástica a doutrina espírita, né? Você veja quantas possibilidades de interpretação nós podemos encontrar, cada autor pensando de uma maneira, sempre fazendo algum tipo de contribuição, que não fogem muito, vocês percebem, tem sempre um eixo central, né? Mas você pode ter outras correspondências em relação a isso. Muito legal, minha querida Aide. Deixa eu ver quem mais aqui, tem mais alguém levantando a mãozinha? Bárbara? Vamos lá, Bárbara. Eu lembrei de uma coisa que a Teresa sempre comenta nas aulas dela, acho que está em algum dos livros do Kardec. A pergunta o que a gente tem que fazer para saber se a gente está agindo adequadamente, se a gente está sendo um bom espírita, se a gente está praticando a caridade adequadamente, praticando o bem. E acho que foi o Kardec que disse isso, que a gente tem que praticar o bem no limite das nossas forças. A gente tem que praticar a caridade no limite das nossas forças. Aí, para cada um, o limite é diferente do outro. Sim. Cada um no seu passo e no seu tempo, né? Cada um no seu passo e no seu tempo. Você está limpando a sua veste, acho que a autoanálise aí tem que ser um pouco essa. Assim. Perfeito, Bárbara. Não adianta também você acabar com a sua vida para fazer o bem para o próximo, não é isso que Deus espera de você. Né? É no limite das suas forças, desde que você permaneça a sua caminhada. Ter isso em mente é um bom guia para a gente. Sim. Exatamente, isso que você fala é verdade, porque a gente fica numa aflição, uma ansiedade, né? Oh, eu quero fazer a reforma íntima agora, como é que eu faço? Né? Começa a comprar um monte de livros. Exato, mas aí de repente, puxa, calma, né? Tenta fazer no seu passo. Cada um vai, sabe? O Antônio é diferente da Bárbara, que é diferente da Sandra, que é diferente da Mariluz, que, enfim, cada um de nós tem o nosso tempo de entendimento, de compreensão. Tem uma realidade da família, né? Tem gente que tem filho pequeno, está desempregado. Como é que você vai prestar caridade grandemente se você não tem... Male consegue dar tempo para os seus filhos, então... Perfeito. E aí, a outra coisa que eu ia colocar, quer dizer, a caridade, acho que é o mais importante, que é amar a si próprio, né? E amar ao próximo, mas como a si mesmo. E você tem que lembrar que tem você também, né? E qual é a caridade maior que você pode fazer por você? É fazer reforma interior, tentar identificar um defeito. Às vezes não é nem a caridade material, assim, de ajudar o próximo, se puder é ótimo, mas olha primeiro para dentro. O que está acontecendo aqui? O que eu posso arrumar? O que está na minha mão nesse momento, né? De repente olhar, ver aí dentro da doutrina espírita, dentro dos ensinos de Jesus, o que dá para melhorar, puxa, né? Tem aqui um defeito, acho que é meio por aí mesmo, para a gente não... E cada um no seu passo, né? Cada um, quem puder fazer 5, resolver 6 coisas aí nessa vida, fantástico, fantástico, mas tem um que conseguir resolver como diz a Crissenson, né? Dizia a Crissenson, já é motivo de júbilo, né? Porque já conseguiu resolver realmente um desses defeitos. Legal, gente, vocês estão hoje afiadíssimos, muito bom. Hoje, esses encontros de quarta-feira são ótimos, a gente aprende tanto, eu pelo menos aprendo muito, viu, com vocês aí, nessas contribuições todas que vocês estão nos dando. E semana que vem, caso vocês queiram fazer aí uma pesquisa, depois eu vou passar para vocês pelo WhatsApp, nós vamos ver a parábola da figueira, tudo capítulo 24, tá? Muito facinho, capítulo 24 de Mateus, a parábola da figueira. Não, parábola da figueira nós já vimos em Marcos, e o interfone toca, como vocês podem perceber, tudo para me ajudar. Então nós vamos fazer o seguinte, semana que vem, capítulo 24, parábola do mordomo ou do servo fiel, capítulo 24, e nós vamos também ver a parábola das 10 virgens, acho que também vai dar para a gente ver isso, parábola das 10 virgens, capítulo 25. Então, parábola do mordomo, capítulo 24, parábola das 10 virgens, capítulo 25, nós estamos indo para o final de Mateus, tá? Depois vão ficar faltando a parábola dos talentos e o último julgamento, que é o grande discurso final aí de Jesus, de explicação para os discípulos.
Fechou, gente? Alguém tem mais algum comentário? Tá tudo bem? Legal. Quem vai fazer o nosso Só final? dando um spoiler, né? Que essa spoiler. parábola das 10 virgens é bem parecida com essa, porque elas também, né, são chamadas e só 5 são escolhidas, né? Só dando Perfeito. uma... Mas aí tem uma questão, a vigilância. Então, aí a gente vê lá aí... na semana que vem, vai. Exato. Mas é bom fazer aqueles cenas do próximo capítulo. Vai ser seriado da Netflix, né? As pessoas falam, olha, eu quero saber o que vai acontecer na semana que vem. Então, vamos lá. Então, é isso. Vamos falar sobre a parábola das 10 virgens semana que vem. Gente, vamos terminar então? O Zeus aqui dando um oi para vocês, como vocês podem perceber, também ao fundo. Hoje está duro aqui, viu, gente? O vizinho furando parede, Zeus gritando, interfone. Mas foi tudo ótimo, está tudo bem. Juliana Ferraz, por favor, Juliana Ferraz, vamos fazer um encerramento? E tem alguns pedidos de vibração aqui na nossa caixinha, caso você queira mencionar ou falar no geral. Aí você faz do jeito que você achar melhor. Obrigada. Pode ir. Okay. Bom, nesse momento, depois de muito recebermos e agradecidos por essa oportunidade desse encontro, vamos doar, através de vibrações de amor, pelo nosso planeta e toda a humanidade, pelo nosso país e seus dirigentes, por todos os enfermos, para que possam receber o auxílio necessário no plano físico e espiritual, por todos aqueles que sofrem, para que sejam acolhidos, pelos doentes de corpo e alma, por todos os necessitados, por todos os lares, para que encontrem harmonia e paz, pelo exercício do perdão, por todos aqueles que de alguma forma não sintonizam conosco, para que possamos conhecer a nós mesmos melhor a cada dia, auxiliando a nossa caminhada aí. Por todos os nossos familiares e todos os nossos amigos, por todos aqueles nomes que se encontram nas urnas de vibração física e virtual. Nesse momento, muito agradecidos, vamos orar com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todos os mal. E nesse momento, pedimos permissão para o encerramento desse encontro que tanto nos auxilia. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Juliana. Obrigado a todos aqui por mais esse encontro. E semana que vem, todos vocês convidados aí para a próxima quarta-feira, se Deus quiser, estarmos aqui reunidos novamente. Gente, uma boa tarde para todos vocês. Tchau. Boa tarde. Tchau, Antônia.